Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da MotoGP. Marc Marques, para surpresa de absolutamente ninguém, venceu em Aragon com muita tranquilidade, que o jeito tá grande chelém. Não sei se é colocado tanto na MotoGP, esse é um termo que a Fórmula 1 sempre usou muito, né? Pole, volta mais rápida, lidera todas as voltas da corrida e obviamente a vitória. Então assim, o Marc Marques ontem na sprint, né, largou mal, teve que superar o Alex Marques durante a corrida, hoje largou bem e não foi ameaçado em quase nenhum momento. Nas duas primeiras voltas, o Alex Marques até tentou acompanhar o ritmo do Marques, mas ele teve que se preocupar muito mais com o Pecco Bagnaia do que em perseguir o irmão, né? E assim, o Pecco Bagnaia, diferente da corrida desastrosa que ele teve na sprint ontem, chegando em 12º, andou muito bem hoje, mas muito bem mesmo, né? Eu não vou julgar tantas vezes ele atrás do Alex Marques com a moto do ano passado, porque tá muito nítido para mim que se não é do mesmo nível, eu tô achando a Ducati de 24 até melhor, porque é uma moto muito mais equilibrada. E eu nem falo tanto assim pelo Marc Marques, porque ele é um alienígena, então assim, não dá para ficar usando muito ele como referência, mas a verdade é que assim, olhando pro que o Bagnaia, pro que o Di Giannantonio estão sofrendo com essas motos, né? Não é normal, né? O Fábio Di Giannantonio ano passado estava superando com assim, certa frequência o Marco Bezzecchi, que está dando show esse ano, né? E hoje ele apanhando da moto de uma maneira muito grande. Ok, com o Bagnaia lá na frente, com o Marc Marques lá na frente, pega mal pro Di Giannantonio a corrida ruim que ele fez, né? Mas a verdade é que todo mundo com a Ducati de 24 andando muito competitivo. O Franco Morbidelli, que ano passado foi muito mal. A gente tem também ali o Fermin Aldinger. Eu quero saber se vai ter punição, né? Porque a defesa do Morbidelli, assim, né? O contra-ataque que ele deu na penúltima volta ali, eu achei muito sujo, porque ele bateu no Fermin Aldinger. Mas assim, os dois estavam ali brigando pela quinta posição. O Alex Marques, como eu disse, a temporada fantástica dele, tá ali em segundo lugar e vai ser o vice-campeão, né? Porque assim, o único jeito dele ser campeão é se o Marc Marques cair. E do jeito que tá as coisas, eu não acho que o Marc Marques precise correr riscos desnecessários, né? Tipo, ele tá sobrando tanto no campeonato perante o Pecco Bagnaia, o companheiro dele, né? E ele tá tão acima em nível técnico que assim, ele não precisa ir no limite o tempo todo. Eu nem acho que ele foi hoje no limite o tempo todo. Ele fez a corrida que tinha que fazer e ganhou sem sofrer, né? Tipo, sem precisar correr tantos riscos. Mas eu acho que é animador a corrida do Bagnaia. Esse pódio, assim, são os três pilotos que a gente espera mais na MotoGP hoje, né? Pelo equipamento que tem. E assim, acabou ali que no quarto lugar um surpreendente Pedro Acosta. A KTM estava muito bem, né? O Brad Binder estava ali junto com o Pedro Acosta até cair, e como muita gente caiu nessa corrida hoje. E gente boa, né? O Fábio Quartararo, olha, o Quartararo, isso aí vai ter que se benzer, né? Tipo, nessa corrida eu nem esperava tanto dele, porque Aragon não tem a menor condição para ir amarra com essas retas longas. Também não acho que vai ser bom para ele lá em Mugello. Mugello é até pior se a gente para pensar, né? Mas o cara tava voando lá em Silverstone, ia ganhar a corrida e a moto quebrou. Em Le Mans tava ali em condição de brigar pela vitória, cai hoje de novo, assim, 3 corridas seguidas do Quartararo sem pontuar. Corrida, não pegando a sprint, evidentemente. Então, assim, machuca bastante o Fábio Quartararo e até, tipo assim, não dá pra gente ter ideia do quanto a Yamaha progrediu, né? E assim, teve o Zarco caindo também, depois de um primeiro lugar em Le Mans, aquele show que ele deu na chuva e a baita corrida que ele fez em Silverstone, né? O Zarco, ele não teve um bom fim de semana em geral em Aragon, e nem acho que era a Honda que tava tão mal assim. Eu não sei, acho que a moto da LCR, né, que é a Honda Castrol, né, que ele e o Sonkiat andam, né? Eu acho que é a mesma, tanto a do Juan Mir como a do Luca Marini, né? E assim, o Juan Mir foi sétimo, né? O Juan Mir andou muito bem hoje. Uma corrida que o Juan Mir não cai e pontua, né? Nesses tempos de Honda tem que ser aplaudido, né? A gente lembra do Juan Mir, né? Quem diria que ele ia ficar com essa fama de cair, né? Na Suzuki sempre consistente, foi campeão mundial, né? Então assim, isso é uma coisa que a gente tem que falar. O Juan Mir é campeão mundial de MotoGP, né? Ele tá pra história da categoria, então é bom ver o Juan Mir andando bem, ele é bom piloto, né? Eu acho que é muito triste, né, que ele seja reconhecido apenas pelas quedas, porque eu acho que assim, na Moto 2 dominava, e na Suzuki era um piloto fantástico de se ver, né? Ele não era tão espetacular como o Rins, mas muito consistente, né? E hoje fez uma corridaça o Juan Mir. E assim, a gente teve também ali, teve a batalha das Ducatis, né? O Aldinger com o Morbidelli, e a temporada do Aldinger tá melhorando, como um estreante, ele já pegou a mão da moto muito rapidamente.
E alguns destaques que a gente pode dar, o Bezzecchi, por exemplo, que fez uma belíssima corrida, saindo de 20º para chegar na 8ª posição, né? O Di Giannantonio ficou no 9º lugar, mas uma corrida muito fraca, porque assim, mesmo que a Ducati de 25 esteja difícil, é Aragon, né, gente? Retas longas. Ok que, assim, o canhão que a Ducati é nas retas, hoje não é tão intimidador quanto antes. As outras motos melhoraram, né? Eu me lembro da época lá, até na época que o Quartararo tava mais competitivo, né? Porque a Yamaha tava muito forte, era muito ágil, né? Era até covardia, né? Tipo assim, se colocava a moto, parecia que questão um DRS aberto, né? Hoje é mais apertado. E acho isso positivo, né? Que a diferença de motor tenha diminuído. A gente vê que tá um pouco mais complicado para as Ducatis esse ano. A gente tá vendo mais ameaça vindo da Honda, da Aprilia, tá vendo também por parte ali da Yamaha em alguns momentos, porque o Quartararo tem andado muito bem, o Jack Miller já fez boas corridas esse ano, então é legal ver que a MotoGP tem ficado um pouquinho mais equilibrada. Ainda não está totalmente, mas está um pouquinho mais equilibrada. Mas enquanto não equilibra, o Marc Marquez vai aproveitando e está sobrando no campeonato. Já abre mais de 30 pontos para o Alex, já abriu 92 pontos para o Pecco Bagnaia. Então assim, o campeonato está na mão do Marc Marquez. O maior rival de Marc Marquez nessa luta pelo título é o próprio Marc Marquez. Porque no final, essa distância não está maior por causa das quedas idiotas que ele teve, né? Queda idiota liderando lá nos Estados Unidos, em Austin, que é a única vitória do Bagnaia na temporada, e a queda idiota também em Jerez, né? Porque ele podia ter ganhado essa prova em Jerez, mas não. O Marc Marquez caiu no momento que não precisava, no início da prova, quando ele estava ali atrás do Bagnaia. Eu sei que Jerez é difícil de ultrapassar, mas assim, tem que somar os pontos. Eu ainda acho que falta ao Marc Marquez um pouco desse senso de Alain Prost. Eu entendo que, em termos de material de velocidade, ele talvez seja o melhor da história. Assim, concorrente dele, Valentino Rossi, Giacomo Agostini, é esse nível que a gente está falando do Marc Marquez. Ele é um dos maiores lendas da história do esporte e o talento natural do cidadão é uma coisa, assim, fora de série. Mas a questão é, o Marc Marquez, ele perdeu muito ponto por bobagem. Ele se salvou lá na Inglaterra porque a queda dele lá foi tão idiota que eu ficava pensando, né? Se não tem aquela... Tanto ele e o Alex Marques tiveram quedas extremamente idiotas, né? Se não tem aquela bandeira vermelha, né? Tipo, era um abandono inacreditável, né? Então, assim, o Marc Marquez, ele tem colocado o Alex Marques ainda próximo no campeonato por cometer muitos erros bobos, né? E o Alex Marques cometeu o erro bobo dele e foi perdoado na Inglaterra, mas assim, ele tem errado menos. Tirando o Le Mans, é uma temporada que ele tem sido mais consistente do que o Marc, mas vamos ver. Em termos de talento puro, é impossível ter batalha. Essa é a verdade. O Marc Marquez está acima dos demais, mas ele não pode assim correr com pouca inteligência, porque isso já afetou ele em alguns campeonatos. E ele já, por exemplo, deu chance para Dovizioso quando não deveria. E ele vem dando uma janela, às vezes, pro Alex. Então, assim, o Marc Marquez, ele tem que lutar contra ele mesmo. Aquela ânsia dele de ir mais rápido, mais rápido, mais rápido, às vezes vira o maior inimigo dele. Então, assim, Marc Marquez, um dos maiores da história, e rumo ao heptacampeonato mundial de MotoGP. Mas... vamos ver até lá, né? Agora Mugello, uma pista extremamente rápida, meu circuito favorito da Itália, mais do que Monza. E Monza é muito bom, né? Mas Mugello é uma obra de arte, essas subidas e descidas, curvas de alta e média velocidade. É aquele negócio, Mugello é uma obra de arte, é uma pena que só andou na Fórmula 1 em 2020. Eu queria muito mais Mugello na categoria do que Imola, entende? Eu acho assim, Mugello é tão mais interessante que Imola, mas... a Fórmula 1 tem as suas escolhas, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.